Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nando de Moraes aqui novamente, falando sobre numerologia cabalística e hoje com muito prazer que eu vou falar um pouco sobre as minhas duas maiores paixões em uma coisa só, que seria a música e a numerologia. E para falar sobre esse tema eu escolhi duas pessoas muito queridas, né, pela galera do rock and roll, pela galera do pop rock nacional, que é o Humberto Gessinger e o Renato Russo. Falar um pouco o que essas duas figuras têm de tão comum na numerologia. Qual que é o segredo da numerologia que a gente descreve um músico como talentoso ou aquela pessoa que nasceu com um dom? O que tem de tão diferente na característica dessas pessoas? Então, confira aqui comigo. E para começar, vamos falar dessa figura, né, que é o Renato Manfredini Jr. Vixe, parece que é outra pessoa, né? Mas é o Renato Russo. Essa é exatamente a forma que ele veio ao mundo, né? É como foi registrado o nome dele. E vamos fazer uma análise aqui do que compõe no nome dele completo. Para começar, Renato Manfredini Jr., o nome completinho, é a expressão número 3, que é o número da criatividade. Esse número aqui a gente já vai começar falando sobre o número principal, número 3. O número 3, de fato, ele é um número que corresponde a pessoas com criatividade, pessoas ligadas ao mundo da arte em geral, tá? O 3, ele tem uma facilidade muito grande de se comunicar, de se expressar, e a gente pode notar essas características nele, né? Tanto pela quantidade de músicas que ele compôs e tanto pela característica única. Então, realmente, ele foi uma pessoa extremamente criativa. E assim, eu já comentei em alguns vídeos para trás, a expressão ela influencia muito na forma que a pessoa vai se comportar diante da sociedade, de como ela vai se mostrar e realmente como vai se expressar. Então, é exatamente isso que quer dizer o número de expressão. E fazendo um cálculo numérico através das vogais do nome dele, ele cria uma motivação número 1. E isso fala bastante dele também, porque o que motivava ele, o combustível dele, era estar à frente de alguma coisa, era estar liderando, né, algum trabalho, né, que no caso foi o Legião Urbana por muitos anos, chegou a fazer carreira solo também. Então essa coisa de ser líder, de estar sempre à frente é uma coisa muito visível no Renato Russo. E outra característica muito interessante, que ele tinha impressão número 2. E lembrando, né, para quem está assistindo pela primeira vez, impressão é exatamente a forma como as pessoas te vê pela primeira vez, né? Aquela ideia da primeira impressão é que fica, né? Nem sempre a pessoa é exatamente aquilo que ela parece, tá? Mas mesmo assim a impressão tem uma força muito grande na característica de uma pessoa. Por quê? Porque é tanto a forma que as pessoas enxergam ela como a forma que ela mesma se enxerga. Então, por isso que a impressão realmente também tem muita relevância na numerologia. E ele tinha essa impressão 2, que é da harmonia, da parceria. As pessoas com certeza enxergam aquela paz nele, né? Isso era muito evidente nele também. E agora falando um pouquinho sobre a data de nascimento dele, que é dia 27/3/1960, se resulta em destino número 1, destino da liderança. E mais uma vez eu gosto de enfatizar, destino não significa que aquela coisa totalmente escrita, aquilo vai acontecer e ninguém muda e pronto. Não, porque existe o livre-arbítrio, tá? É uma tendência vibratória. Indica que essa vibração que ele carrega com ele vai levar que ele tenha situações a ser um líder. Exatamente, quando a gente fala destino, seria o caminho. Então dá para vocês associar bem esse número 1 de destino com a vida que ele realmente teve. E uma coisa que eu sempre falo, né, nos assuntos sobre numerologia, que o ser humano tem o privilégio de ter um equilíbrio nos números. Basta ele caminhar dentro da sintonia que ele foi predestinado. Então, assim, o cara que tem destino 1, que tem a liderança, né, que isso aí tem que tomar um certo cuidado, que quem tem esse número 1 pode ter uma tendência à arrogância, pode ter uma tendência a querer ser mandão demais. Ele tem essa coisa da expressão 3, que é da criatividade e da arte, e às vezes o cara já tem uma tendência a não gostar de rotina, querer viver meio assim, deixando a vida levar, que isso aí é muito comum com as pessoas que têm o número 3, ela gosta de deixar a vida correr, não gosta de muitas preocupações, né?
É muito perigoso uma pessoa com essa característica, de repente, tomar um caminho de vida errado. Mas tudo tem um equilíbrio, porque somando 3 de expressão e mais um 1 de destino dele, ele tem a missão número 4, que é a missão do trabalho e a vontade. A gente não está falando que é só porque a pessoa tem número 4 e ela trabalha, tá? Eu cheguei até a falar isso em alguns vídeos aí para trás. Não, essa missão 4 é aquela de você quer conseguir algo na vida, você tem que trabalhar, você tem que ralar, você tem que ter realmente muita força de vontade para conquistar qualquer coisa. A missão 4 ela empurra o indivíduo para que ele seja mais disciplinado. Então, assim, esse destino 1 e o 3, junto ao rock and roll, vamos dizer assim, ele tem uma tendência muito grande à rebeldia, aquela coisa toda, né? E a época favorecia muito também, né? Que deu muita força. Porém, essa missão 4 com certeza segurou ele e empurrou ele para um caminho mais disciplinado. Tanto que uma composição que eu particularmente gosto muito deles, que é a música Há Tempos, né? Ele mesmo fala, né, que disciplina é liberdade. Tem muita coisa interessante para filosofar nas músicas dele ali, nas letras, com certeza. Mas como meu objetivo é ser o mais rápido possível, tá? Para a gente não deixar o vídeo muito longo, porque é um papo que dá para ir longe aqui. Então isso que a gente viu são as características de nascença dele. Aquela personalidade, aquilo que ninguém muda. A pessoa não muda essas características. Ela pode simplesmente amenizar algumas, né, os pontos negativos e usufruir os pontos positivos para que ela possa ter uma vida, né, num caminho mais correto, vamos dizer assim. Aí teve um fato que fez muita diferença na vida dele, foi quando ele mudou sua assinatura. A assinatura, já falei algumas vezes também, é a identidade dele, é a forma que ele se mostra ao mundo, a forma que ele adota um nome, é aquele que mais vibra na vida dele. Porque assim, todas essas características que eu mostrei para vocês aqui agora, que nunca deixou de existir na vida dele, mas ele adotou uma assinatura diferente, que é a de Renato Russo. Quando ele mudou para Renato Russo, né? Quando ele adotou esse nome para ele, ele passou a ser a expressão número 9. Não quer dizer que ele perdeu aquela expressão 3 de nascimento dele. Ele adicionou essa característica nele que faz uma diferença muito grande. Porque o 9, ele também é compatível com a área musical, porém ele é o número do altruísmo. Aquela pessoa que ajuda sem medir esforços, aquela pessoa que tem uma sensibilidade muito grande, tem uma busca muito grande por conhecimento, principalmente o conhecimento mais voltado para a parte moral, para a parte filosófica. Então isso com certeza fez muita diferença para ele. Através das vogais ele passou a vibrar uma motivação número 8, que seria do poder e da justiça. A pessoa que carrega esse número 8 com ela, ela tem uma grande chance de crescimento, inclusive financeiro. Tá? Isso pode ter uma ajuda muito considerável para ela, desde que ela esteja caminhando dentro daquele que foi, entre aspas, reservado para ela, né? E como se não bastasse ele já ser destino número 1, ele também ganhou essa impressão de liderança. E qual que é a diferença da impressão na assinatura e a impressão realmente da essência dele? Na assinatura, ela contribui muito com a questão profissional da pessoa, na forma, no meio dele ali, nas produções, naquele meio que realmente que ele está trabalhando, essa impressão 1 vai fazer muita diferença. E é isso aí. Minha intenção não é ficar enrolando demais, é fazer uma análise breve. Já falei algumas vezes aqui, um mapa numerológico ele tem a média de 30 páginas. Então, se eu for fazer a análise completa, que vai demorar muito tempo, tá? E meu objetivo é até fazer uma comparação com essa outra figura, que é Humberto Gessinger. Por que eu escolhi Humberto Gessinger? Porque pode-se dizer que ele tem características muito parecidas com o Renato, né? Principalmente por estar no mesmo meio do rock nacional, tocado basicamente na mesma época, ter letras com a sua visão mais filosófica. Então é por acaso que os dois têm uma característica tão parecida? Então vamos dar uma olhada aqui no que seria que eles carregam de tão semelhante. Vamos lá, Humberto Gessinger, o nome completo, expressão número 11. Esse número 11 dá pano para manga para a gente conversar aqui, porque o número 11 é o intuitivo, é aquele cara visionário, né? Aquele que consegue enxergar muito além. Ele é realmente muito intuitivo, tem um gênio muito forte,
por ele enxergar as coisas muito além, às vezes ele sofre até um tipo de incompreensão com algumas pessoas. Ele pode ser, às vezes, muito teimoso. Então, as pessoas de número 11 ela tem que manter o máximo de equilíbrio para ela não criar problemas com pessoas que ela convive, né? E, de fato, a gente percebe que o Humberto Gessinger, ele não parava muito com músicos, né? Na época do Engenheiros do Havaí, sempre teve formação diferente e ele estava sempre ali na frente, né? O número 11 tem uma ideia muito interessante também de ser uma espécie de camaleão na numerologia. Quando ele encana que quer fazer uma coisa, quando ele fala que vai fazer, ele vai mesmo. E além disso tudo que eu falei nessas características, ele tem o número 11 de motivação. Além dele se expressar, dele no meio social dele, se mostrar dessa forma, a motivação, o combustível, né, a maneira dele decidir as coisas também era o número 11. Então esse número 11 é muito forte na essência dele. E ele tinha no nome dele, nas consoantes, a impressão número 9, que é o do altruísmo, do conhecimento, né? Característica que eu já falei agora há pouco também com o Renato Russo. Então, essa coisa mais espiritualista, mais filosófica, né? Coisa que ele trazia muito nas letras dele. E agora, mais um ponto muito em comum com o Renato Russo, que os dois têm o número 1 de destino. Né? Exatamente igual o número deles. E, de fato, Humberto Gessinger, ele é um líder nato. A gente percebe os trabalhos musicais, o cara, ele realmente é frente. Ele realmente tem postura de liderança. E ele também carrega, igual o Renato Russo, um número 3. Porém, o número 3 dele está na missão. É realmente uma pessoa que veio ao mundo para mostrar a arte dele. E assim, uma coisa que eu sempre gosto de reforçar quando eu estou falando sobre numerologia, quando eu estou falando sobre missão, a missão de qualquer ser humano, tá? É ajudar pessoas, é ajudar pessoas a evoluírem. É evoluir pessoalmente e trazer pessoas consigo mesmo. Porém, o número de missão nos mostra a forma que a gente vai evoluir e vai trazer pessoas com a gente. E essa era a missão dele, a missão número 3, da criatividade. As composições maravilhosas que ele fez e ainda faz. E através dessa análise que a gente percebe que o cara está realmente no caminho dele. Não vou dizer aquilo que foi traçado, mas aquilo que está vibrando, naquilo que está instigando ele a fazer, né? Algumas pessoas simplesmente seguem sua intuição e conseguem seguir um caminho, mas a maioria das pessoas elas não consegue por conta própria sentir o que elas vieram fazer, qual que é o caminho delas. E é esse o trabalho que eu estou fazendo aqui com a Wolf Numerologia. A intenção é realmente ajudar, mostrar para pessoas quais são as características dela, mostrar qual que é os caminhos, mostrar onde que estão as maiores dificuldades. E para a gente concluir todas as características do Humberto Gessinger, tem um fato muito interessante que acontece com ele, que é muito incomum na maioria das pessoas. Ele possui a assinatura idêntica ao seu nome de nascimento. Então isso não afetou absolutamente nada na expressão dele, não afetou nada em motivação, muito menos na impressão, né? Porque ele sempre usou o nome dele da mesma forma desde seu nascimento. Então, para a gente concluir a semelhança desses dois grandes nomes da nossa música, é que os dois carregavam na essência deles o número 3 e o número 1. E isso realmente é muito evidente. E essas duas características realmente marcaram essas duas figuras. Tudo isso que eu mostrei para vocês foram uma pequena análise baseada no nome, na data de nascimento, mas assim, é realmente um resumo, né? Um mapa numerológico completo, ele fala muita coisa, ele fala muito mesmo. E eu digo com toda certeza, com toda segurança que você, fazendo seu mapa numerológico, você vai ficar muito satisfeito, vai encontrar coisas que você não imaginava, tá bom? Estamos aqui à disposição. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe aqui nos comentários se você curtiu o conteúdo, se você acha que fez sentido toda essa descrição que analisamos aqui agora sobre essas duas figuras muito queridas na nossa música aqui, né? No nosso rock nacional. Não deixe de acompanhar o Wolf Numerologia no Instagram, no Facebook. Inscreva aqui no canal também. Eu vou sempre estar fazendo análises numerológicas de pessoas de sucesso. Se vocês tiverem alguma sugestão, pode deixar aqui embaixo também. Eu vou analisar com muito carinho, beleza? E é isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima. Valeu!